E assim nós vamos prestar o nosso culto. Eu gostaria de começar esse momento, né, esse momento do nosso culto, com uma oração. Gostaria de pedir a Adriana que orasse ao Senhor para que nós pudéssemos, então, prosseguir. Senhor, santo é o teu nome, ó Pai. Estamos aqui na tua presença, ó Pai, para bendizer o teu santo nome, pois tu és excelso, tu és soberano, tu és fiel, tu és, ó Pai, digno de toda a honra e de toda a glória. Ó Pai, quebranta nossos corações nessa noite, ó Pai, sonda os nossos corações, enche-nos, ó Pai, com teu Espírito Santo. Acalma, ó Deus, o nosso coração nessa noite, ó Deus, que a tua palavra venha falar conosco, através dos cânticos, através da leitura da palavra. Ó Deus querido, colocamos nossas vidas em tuas mãos, sabemos que é o Senhor quem governa todas as coisas, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém. Que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E nós sentimos paz no nosso coração, porque sabemos que não importa as circunstâncias que são contrárias, ó Pai, mas nós temos um Deus que é fiel, nós temos um Deus que reinará eternamente, nós temos um Deus que cuida de nós, que nos sustenta, que nos fortalece, que é o nosso refúgio, o nosso refrigério, que é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Por isso estamos aqui nessa noite, ó Pai, para bendizer, exaltar e glorificar o teu santo nome. Amém. Ó Deus, porque não há melhor lugar para se estar do que senão na tua presença. Amém. E no centro da tua vontade. Em nome de Jesus que nós choramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor cantando Ele exaltado. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Vamos ainda continuar cantando ao Senhor, declarando que os nossos olhos não estão nas circunstâncias, mas que os nossos olhos estão no Senhor, aquele que é fiel. Né? Nós temos que olhar nesse momento para esse Deus, na direção de todas as coisas. Nós temos que ter a noção que nós tiramos esse tempo, eu e você, meu irmão,
para cultuarmos esse Deus que é o Senhor de tudo e de todos, né? Vamos então louvar ao Senhor. Lancem ao mar e a terra trema, eu hei de confiar. Não olha a circunstância, não, olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olha a circunstância, olha o seu amor. Ao Senhor, ó Pai, porque nós servimos a esse Deus que nos dá, ó Pai, a lucidez, que abre os nossos olhos através da Tua Palavra, Amém. Que é fiel e nos deixa tranquilo, Pai. Senhor Jesus, continua, Pai, atraindo os Teus filhos ao Senhor, a fim de que eles continuem olhando ao que é fiel. Que nós possamos estar, ó Pai, nesse momento não fitos nas circunstâncias, mas entendendo ao Deus que servimos, e ao Deus, ó Pai, ao qual nós prestamos o culto. Senhor Deus amado, mais uma vez eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe os Teus filhos, cada um que está presente, Senhor Jesus, nos ouvindo, cada um que está presente, Senhor Jesus, nesse momento, no centro do seu lar, com sua família, cultuando o Senhor. Que as Tuas bênçãos possam alcançar, ó Pai, cada um desses irmãos. Que eles possam se sentir tocados, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo. Que eles possam, Senhor Jesus, prestar um culto verdadeiro ao Senhor nesse instante. Que o Senhor seja louvado e glorificado. Amém, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, esse momento é o momento que nós vamos então meditar na palavra do Senhor. Eu convido os irmãos para nós cantamos louvores ao Senhor. E nesse momento nós vamos meditar na palavra do nosso Deus. Nesses tempos de dificuldade, ou de perigo iminente que nós estamos passando, aliás, nós estamos aí, ninguém se sabe em qual tempo, mas já se iniciou uma pandemia que está a nível mundial, até quando eu tive informações, só no Brasil, que tem poucas semanas que o vírus está se instaurando,
já temos mais de 100 mortos. E o que fazer? O que não fazer? Para quem olhar? Será que nós estamos vivendo o acaso? Será que as coisas fugiram do controle? Será que não tem ninguém nos observando? Nós vamos nessa noite então parar e olhar para a palavra do Senhor e nós vamos ver na palavra de Deus que Ele controla tudo, que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele é o Senhor, que Ele é o Deus do tempo, que Ele é o Deus que merece temor. Eu convido os irmãos para esse fim, né, para essa meditação, para que nós possamos abrir as nossas Bíblias aqui em Eclesiastes, né, o livro de Eclesiastes, logo depois de Salmos, né, Eclesiastes no capítulo 3, versos de 1 a 15. Eclesiastes 3, versos de 1 a 15. Eu convido os amados irmãos a folhearem suas Bíblias, os que não têm a Bíblia aí no celular, né, ou estão assistindo pelo celular, que liguem também suas Bíblias, aí para que nós possamos ler na palavra do Senhor, então meditar nessa noite, né? Lembrando aqui que esse é um momento de culto ao qual eu estaria pregando aí no templo da 4ª Igreja Presbiteriana do Brasil de Paraná, mas devido à ordem, né, dos poderes seculares, a ordem é para que não haja aglomeração de pessoas e nós acreditamos que é providência e prudência nossa não nos reunirmos, né, tendo em vista que esse vírus, que é um inimigo invisível, não sabemos onde está, tem facilidade de passar para pessoa, mas isso não nos impede de hoje estarmos aqui cultuando ao Senhor. Vamos ler então a palavra do nosso Deus, a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 15. Né, tem um título sugestivo aí, Tempo para Tudo. E depois tem outro, a partir do versículo 9, tem outro título sugestivo chamado O Homem Não Conhece Seu Tempo Determinado. A palavra do Senhor diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se fadiga debaixo do sol? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso, no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar uma vida regalada. Também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vamos orar ao Senhor. Deus amado Pai, eu agradeço ao Senhor, ó Pai, por mais uma oportunidade de sentarmos diante da Tua Palavra, que é viva e eficaz, que produz, Senhor Jesus, vida em nós, que nos dá esperança, que nos orienta e que mais uma vez, ó Pai, fala conosco. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor, ó Pai, fale os corações dos Teus filhos, aos nossos corações.
nós possamos, ó Pai, ser mais uma vez edificados pelo Senhor, porque o Senhor é o Rei eterno. Amém. Irmãos, o livro de Eclesiastes, muitos teólogos, isso já foi mais debatido, mas hoje não é muito mais, já é quase unanimidade, que todos acreditam que ele tenha sido escrito pelo rei Salomão. Eu também creio assim. É um livro do qual, na introdução, no capítulo 1, no capítulo 1, versículos 1 a 3, ele introduz o tema do livro. E o tema do livro é vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Né? Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol? No contexto aqui, vaidade é uma coisa breve, é como um vapor, uma coisa que evapora rapidamente, que rapidamente desaparece, é como um sopro mesmo. A raiz da palavra nos remete àquela brisa da manhã, que é uma névoa, que quando o sol esquenta rapidamente, ela se dissipa, ou mesmo um sopro breve, né? Isso é esse o sentido da palavra quando o autor do livro, né, ou o pregador, o Eclesiastes, né, que significa aquele que fala uma congregação, ou corlete, que também significa a mesma coisa, só que em hebraico, ele introduz o tema do seu livro. E ele vai decorrer todo esse livro tentando responder aos questionamentos. E ele limita isso a um ambiente. Ele vai falar o tempo todo que é debaixo do sol, né, ou debaixo do céu. Ele está olhando para a vida horizontalmente e tentando respostas que respondam. Né? E ele também, como o pregador fala, ele fala das suas próprias experiências. No capítulo 2 ele vai falar que ele mesmo se empenha em alcançar essas coisas e nunca consegue. E ele toda vez tem a mesma conclusão, que tudo é correr atrás do vento. Então ele começa o capítulo 3, né, introduzindo o seu assunto, e ele começa falando de forma sutil sobre que tem tempo determinado, ou que tudo tem o seu tempo determinado. Ele fala que tudo está determinado, então ele fala que dá tempo para todo o propósito debaixo do céu, e ele começa então do versículo 2 ao versículo 8, ele escreve um poema que narrando os ciclos da vida humana, e que nesse poema ele usa pelo menos 28 vezes a palavra tempo. Né? O poema tem 14 linhas, e ele vai falando tempo disso e tempo daquilo, né? Tempo de nascer e tempo de morrer. Ele começa falando sobre o começo e o fim da vida humana. O começo e o fim. Nós nascemos e nós morremos. Nós temos o começo no nascimento e o final na morte. E depois ele vai discorrer sobre todas as coisas. Sobre o ciclo das várias atividades que não é estranho ao povo daquela época, a quem ele está falando, né? ou quem está escrevendo, mas ele vai falar sobre que há tempo para todo propósito, e enumera as inúmeras coisas. Para a gente, o que nos parece aqui ser mais fora de contexto, talvez seja o tempo de juntar pedras e o tempo de espalhar pedras, né? Aqui talvez ele esteja nos remetendo ou quase tudo, como no último versículo fala aqui, que é tempo de guerra e tempo de paz, né? A Midrash, uma exposição, né, antiga do povo judeu, ela fala que talvez essa linha seja o resumo de todas os outros tempos, né? Talvez tudo que tenha sido para trás seja remetido a um tempo de guerra, a um tempo de perigo, em que as pessoas devam matar para se defender, mas que depois que passa a guerra tem que curar, né? Que plantaram, mas talvez tenham que colher, né? Que há um tempo de perder e um tempo de ganhar. No contexto do tempo de espalhar pedras, a gente pode ver lá em 2 Reis, né, no capítulo 3, nos versículos 19 e 25, quando Israel vai guerrear contra os Moabitas, o Moabe,
a ordem que o Senhor dá é que se joguem pedras, né, nas plantações. Era para que aquele povo ficasse sem plantação, então ficaria sem alimento, facilmente de ser sitiado e dominado, depois de fragilizado, né, por não ter com que se alimentar. Talvez nos seja o mais estranho o tempo de espalhar e de colher, de espalhar pedras e de juntar pedras, né? Mas também quando se ia plantar um campo, né, a gente vê em Isaías, né, quando vai falar sobre a vinha, fala que ele juntou as pedras, primeiro limpou aquele campo para poder plantar. Como a Palestina é um lugar que tem muitas pedras, as pessoas juntavam as pedras, às vezes faziam barragens com essas pedras, se utilizavam delas para inúmeras atividades, né? Fazer barragem para reter água. Então, o tempo de espalhar pedras, mas as outras coisas aqui nós todas somos familiarizados. O fato é que o pregador sutilmente fala que há tempo determinado para todas as coisas. Então aqui, irmãos, eu quero pensar com vocês. Há tempo determinado para todas as coisas. Só que ele não responde. Na verdade, ele conclui com mais um questionamento, ou seja, com o mesmo questionamento do versículo 3 no capítulo 1. Depois que ele fala de todos esses tempos, né, ele vai falar assim: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se fadiga? Ou seja, a gente nota que essas atividades elas são cíclicas. Ou seja, você não começa uma sem que tenha consequência na outra. Né? Você não nasce sem que você morra. Você não planta sem que você tenha que colher. Né? Se você rasga, você tem que cozinhar. Ou que cozinhar, que coser, que é costurar. Né? Se você tem um tempo, e aí que tem o tempo de abraçar e afastar-se de abraçar, é o tempo que nós estamos vivendo, né? Por causa do vírus, a gente está tendo que se distanciar uns dos outros. Né? Tem pessoas em confinamento, aqueles que podem estão ficando em casa, porque é um tempo que nós temos, né? E foi um tempo determinado. Só que nós não sabíamos que esse tempo ia chegar. Ele estava determinado e chegou, e nós não contávamos com isso. E então ele pergunta: que proveito tem o trabalhador, né, naquilo com que se fadiga? Nesse ponto aqui a gente pode parar e olhar para o que nós estávamos vivendo no mundo, ou o que nós ainda estamos vivendo no mundo. Algumas vezes nós estamos vivendo como se nós estivéssemos no controle. Como se nós fôssemos o Senhor dos nossos tempos. Como se tudo dependesse de nossas forças ou de nós mesmos. Como se nós dominássemos e conhecêssemos tudo. Não é? A gente vai ver a ciência dizendo que ela tem a resposta para todas as coisas. A gente vai ver ateus que, né, contestam, questionam que não existe Deus. Muitas vezes, né, até ofendendo, indo contra Deus. Mas a gente também vai ver os evangélicos místicos, né, aqueles líderes que antes pregavam o evangelho, que curavam pessoas e que se utilizavam de Deus. Algumas vezes as pessoas se aproximavam de Deus ou se aproximam de Deus sem entender quem é Deus. Então ele vai introduzir sutilmente o seu assunto levantando uma questão. Todos os tempos estão determinados. Só que ele não respondeu ainda quem criou e para que criou. Nós temos que ter essa consciência. E ele ainda fala assim: que proveito tem? Você pode parar hoje e olhar para trás e falar assim: que proveito eu tive de tanta correria? Esse tempo que nós temos tendo de ficar em casa, o máximo que puder, é um tempo de reflexão, meus irmãos. É um tempo de pensar que muitas vezes a fadiga nos tem levado a lugar nenhum. Que nós não estamos no controle. Que bastou um vírus se manifestar, algo tão pequeno, até invisível. Basta o Senhor permitir que ele se infeste pelo mundo. E nós rapidamente estamos indefesos. Rapidamente nos damos conta de que tudo que nós temos corrido atrás era só fadiga.
rapidamente você tem que se deparar, estar junto com seus filhos e suas filhas e sua família. E dependendo dos cuidados um dos outros. Que proveito tem? Todas as coisas estão determinadas. Então o pregador prossegue ainda, e ainda ele vai falar assim: viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para coelhos afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Aqui vem a nossa primeira resposta. Essa é a resposta ou seja, a conclusão, a introdução. Tudo tem seu tempo determinado. Ele não fala quem, mas ele vai falar aqui agora que Deus determinou tudo no seu tempo. E tudo é formoso. Então, todos os tempos estão determinados. E agora o segundo ponto é: Deus determinou os tempos. Tudo está determinado por Deus. E ele vai falar que Deus impôs aos homens esse trabalho, aos filhos dos homens, para coelhos afligir. E tudo Deus fez formoso no seu devido tempo, e pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Qual foi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens e também colocou a eternidade no coração do homem? O homem, diferente dos outros seres vivos, ou diferente do animal que vive o presente, né? O animal se preocupa unicamente com o momento que ele está vivendo. O homem, ele pode transcender e olhar para o passado e também ter a perspectiva no futuro. Mas é somente isso. O homem, ele não consegue mais mexer com o seu passado. E ele também não consegue mais tocar no futuro. Deus pôs isso no coração dos homens. E o homem, ainda que ele possa se afastar um pouco, ainda que o homem possa se afastar um pouco da história e perceber a sua história, ele jamais vai compreender o todo. Ele jamais vai compreender os planos de Deus. Deus determinou os tempos. E o homem está preso no dilema do tempo. O homem não consegue compreender. Nós somos como cegos, apalpando alguma coisa e tentando adivinhar o que é. Nós somos como alguém que está olhando um autor pintar, um artista pintar um quadro, mas ainda nós só vemos os rabiscos. Nós não conseguimos ver o todo. Mas o Senhor Deus, ele consegue olhar, né, na sua onisciência, na sua onipresença e na sua onipotência. Ele consegue ver a história do começo ao fim, do princípio ao fim, como num todo. Essa passagem que nós estamos lendo está pelo menos 1000 anos antes aproximadamente de Cristo. Se Salomão escreveu na sua velhice, por volta do ano 950, somando mais a idade de Jesus, vai dar uns 980 anos. E a perspectiva da qual o pregador tem é a mesma do início do mundo. É a mesma pela qual os homens passam sempre. A terra continua passando pelas suas lutas por causa do pecado do homem. Gênesis capítulo 3, o Senhor fala para Adão que maldita vai ser a terra por causa do pecado do homem. E nós estamos sofrendo a consequência disso. E nós sabemos que tem um Deus que está no controle. Foi Ele que determinou esses tempos. Então, meus amados, ainda que nós passamos por essas lutas, e isso nos toque, e isso nos alcance, porque da proporção que vem, assim, alcançando esse tempo de dificuldade, com essa doença que se alastra, eu sinto que alguns de nós serão tocados. Eu sinto perigo iminente também. E aí eu acho que nós vamos passar por isso. Mas entenda, meu amado, Deus está no controle.
Ele é o Senhor. Ele determinou tudo desde o princípio. Então, quem compreendeu isso da melhor maneira, ou quem nos mostrou isso da melhor maneira? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo, 1000 anos depois. A gente pode observar e olhar que hoje nós estamos vivendo o sermão escatológico de Jesus Cristo. Tudo que Cristo falou tem se confirmado. E ele fala que as palavras dele eram a palavra do Pai. E aí Deus nos aponta tudo que iria acontecer e tudo o que a Escritura fala tem se confirmado, tem se consumado. E nós temos vivido esses dias. Tudo que o Senhor falou, todos os tempos, tudo que Ele falou que aconteceria tem acontecido. Mas nós ainda não temos a visão completa. Mas nós sabemos qual será o fim. A gente não consegue ver o começo, não consegue ver o meio, mas nós sabemos qual era o fim. Então, diante disso, o que eu devo pensar? O que eu devo viver? Como eu devo me comportar? Então, o próprio pregador fala assim, olha, Deus fez a obra do princípio ao fim. Sei que nada há de melhor para o homem do que regozijar-se e levar uma vida regalada, e que também é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar do bem ou de todo o seu trabalho. Já que eu não posso tocar no passado, eu não posso mudar ou transformar o futuro, eu tenho que pensar no meu presente. Não estou dizendo aqui para nos tornarmos alheios ao que vai acontecer e viver irresponsavelmente. Mas o que eu estou falando aqui é que nós temos que pensar no momento agora. Deus criou todos os tempos. Agora é um momento que nós temos que ter sabedoria para passar. É um tempo que nós temos que ter sabedoria para passar por esse momento com nossas famílias, com nossa igreja, com nossos irmãos. Ele vai falar, olha, nada é melhor para o homem do que ele viver o presente gozando do bem do seu trabalho. E ele fala que é dom de Deus. Todas essas coisas, tudo que você tem, nada foi conquistado pela sua força. O Deus que determinou os tempos é quem te deu. Tiago fala que tem por motivos de muita alegria, né? Passar por provações. E ele fala que você tem que passar pelas provações com sabedoria. E se você não tem, peça a Deus. E uma forma sábia de passar pelas provações é entendendo que Deus controla todas as coisas. E Ele é o Senhor do tempo. Então ele prossegue falando assim, no versículo 14, e esse é o versículo que nos dará a chave de todas as coisas, e o nosso terceiro ponto. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar, e nada se lhe pode tirar. Isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Olha, eu sei que tudo quanto Deus faz durará para sempre. Tudo que Deus estabeleceu. E na teologia a gente fala dos eternos decretos de Deus. Tudo está decretado eternamente. Todas as coisas. Eu não posso me inquietar pensando que está no meu controle. Quando vem um momento desse, as inquietações vêm, os questionamentos vêm. Eu entendo que muitos de nós, os mais ansiosos, até perderam algumas noites de sono. Ou ainda perdem, ou pensam o que será daqui uma semana, ou o que será daqui um dia, ou o que será daqui alguns meses, ou o que será agora. Entenda, meu irmão, que Deus está no controle. E que tudo que Ele fez
durará para tempo. Então todas as coisas estão determinadas. Por quem? Por Deus. E para que Deus fez isso? A resposta está aqui. Isto Deus faz para que todos os homens o temam diante dele. Então esse é um tempo, irmãos, não de questionamento. Esse é um tempo que Deus determinou, e mais um dos tempos que Deus determina para que os homens temam diante do Senhor. Não fique pensando que a sua vida depende única e exclusivamente do seu esforço pessoal, que está na força do seu braço, que está na sua inteligência. Aliás, o mundo prega isso, que o mundo é do mais esperto, é do mais inteligente, é do mais bonito. Nós não, nós vivemos na dependência do Senhor. Isso Ele fez para que os homens temam diante dEle. O que é, já foi. Ele está falando que o presente, o passado está no presente. E o que há de ser também já foi. E o futuro está no presente. Deus fará renovar-se o que se passou. Essa conclusão é muito parecida com o verso 9 do capítulo 1, onde ele fala dos ciclos da natureza. Ele vai falando dos movimentos que a natureza faz, do vento que vai e volta, do rio que corre para o mar e para lá volta a correr, de todas as coisas da natureza, e ele chega à mesma conclusão, que tudo vai voltar, ciclicamente voltar a acontecer. Ele fala que Deus determina as coisas e que esses ciclos de tempo, de plantar e arrancar, se aproximar e afastar, né, de colher e de plantar, de guerra e de paz, né, de rir e de chorar. Esses tempos eles são cíclicos e Deus sempre vai fazer retornar. A humanidade morre pessoas, nascem pessoas, mudam-se as tecnologias, mas os comportamentos humanos continuam as mesmas coisas. Mas o fato é que o Deus criou os tempos, Ele criou com uma finalidade, para que o homem o tema. Irmãos, e aqui eu quero parar para pensar com vocês, por que nós não tememos a Deus? Será que é porque nós não vemos Ele? Uma realidade do Êxodo, do capítulo 19, né, no versículo 16, quando fala que ali a presença do Senhor desceu como uma nuvem, né, e o monte fumegava e a voz era que nem trovão, o povo temeu ao Senhor. Mas depois que o Senhor deu as ordens, a presença dele subiu do monte, o povo simplesmente se esqueceu de quem era Deus. Será que nós não tememos o Senhor porque nós não o vemos? Será que nós vivemos uma vida que de fato teme ao Senhor, que é o Deus? Será que essas pessoas que pregam o Evangelho, deturpando e enganando diversas pessoas por aí, será que eles têm consciência desse Deus ao qual eles estão, de certa forma, zombando? Porque mesmo quando nos aproximamos de Deus, procuramos manipular o nosso Deus? Irmãos, tudo que Deus falou tem se cumprido. O mundo está aí provando isso. A natureza está aí provando isso. As vidas e os comportamentos humanos, como Jesus relatou, está aí provando isso. Temam diante do Senhor, meus irmãos. Aliás, Mateus capítulo 10, quando o Senhor vai falar com seus discípulos, ele vai falar que eles devem temer aquele que mata a alma, mas não aquele que mata o corpo.
Irmãos, nós estamos a mercê. É claro que nós estamos nos cuidando, mas nós estamos aqui e podemos ser afetados por esse tempo de dificuldade. Se quem não vai nos tirar a vida, talvez não seja o coronavírus. De alguns, talvez seja o coronavírus. Mas o fato é que nós temos que ter cuidado com o coronavírus, mas nós temos que temer ao Senhor. Porque Ele é o nosso Deus. É Ele que está no controle de todas as coisas, para que nós possamos temê-lo. Eu convido a você a viver um novo tempo, não de temor ao terror que está sendo implantado aí, mas um tempo de temor ao Senhor, um temor correto, um temor que nos leva aos pés do nosso Deus, que nos leva a viver uma vida que exalte o nome do Senhor, que nos leva a viver uma vida em que o Senhor é tido como o nosso Deus, que leve que nós temos a perspectiva correta de quem é Deus e de quem nós somos, porque o que nós acabamos de ler nos traz a única consciência que nós podemos ter, que nós somos totalmente dependentes de Deus, porque Ele é quem controla todas as coisas. Como no versículo 1, versículo 2 ele fala que é tempo de nascer e é tempo de morrer. Né? Se eu estivesse pregando lá em frente da igreja, eu sei exatamente onde ficam, né, os caixões lá em frente ao púlpito, quando tem o velório lá. Falava, mais cedo ou mais tarde, você vai estar lá, naquele lugar. Mas o que interessa, de fato, é como você vai para lá. É o que você fez antes de ir para lá. É como você viveu antes de ir para lá. Foi como alguém que teme ao Senhor do tempo? Ou foi alguém que viveu como se sua vida fosse totalmente sua só e não temeu ninguém? O mundo agora para refletir. Eu penso que se tudo voltasse ao normal hoje, em pouco tempo a humanidade estaria de volta às suas atividades normais. Nós vemos maravilhosamente as pessoas cantando hinos em condomínios. Nós vemos as pessoas com medo, né, perguntando, né, sobre o que a Bíblia fala. É um tempo de oportunidade para nós evangelizarmos. É um tempo de oportunidade para nós mostrarmos para a humanidade que isso tudo já é anunciado por Deus. É um tempo de que nós temos oportunidade de viver as verdades da fé que Cristo requer de nós. É um tempo que nós temos para temer ao Senhor e mostrar que a nossa segurança não está na força do nosso braço, não está nas nossas atividades cíclicas que nós vivemos, mas que a nossa segurança está em que nós tememos o Senhor do tempo. Então, meus amados, temam ao Senhor do tempo. E o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado pela oportunidade, porque vocês pararam para ouvir a palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja. Você, meu amado, que ainda não tem um compromisso com Deus, você que ainda não firmou um compromisso com o Senhor, eu convido a você para que examine a sua vida e veja a quem você tem. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, vamos orar? Para encerrarmos esse momento, eu quero agradecer a oportunidade. Senhor, nós lemos a Tua palavra e o impacto em nós, ó Pai, é tremendo. Porque ela vem ao nosso encontro, Senhor Jesus, e nos remete àquilo que nós necessitamos. Porque o Senhor, ó Pai, como o Senhor do tempo, como o Senhor que controla todas as coisas, como o Senhor, ó Pai, que está no senhorio, sentado no Teu trono, governando soberano, para nós é motivo de alegria saber que servimos ao verdadeiro Deus. Mas para aqueles, Senhor Jesus, que não têm contato, que não Te conhecem,
é motivo, Senhor Jesus, de tristeza, de assombro. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor alcance a vida dos nossos irmãos. Que nesse tempo seja um tempo, Senhor Jesus, de renovo e de revigoração nos corações. Que eles entendam, ó Pai, que o compromisso e o temor eles devem ao Senhor. Que o Senhor dê a eles a oportunidade do arrependimento. Que o Senhor dê a eles, ó Pai, a oportunidade de viver no temor do Teu nome. Que o Senhor dê à Tua igreja, Senhor Jesus, a oportunidade, Senhor Jesus, de viver as Tuas verdades. Que o Senhor dê aos Teus filhos, ó Pai, a oportunidade de agora, ó Pai, serem sustentados, ó Pai, pela Tua palavra. Que o Senhor sustente a quarta igreja. Que o Senhor sustente cada ouvinte, ó Pai, que está vendo essa live. Que o Senhor, Pai, tome as vidas deles em Tuas mãos. Que o Senhor vá de encontro a cada coração. Ao que precisa de cura, que o Senhor cure, meu Pai. Ao que precisa, Senhor Jesus, de solução na vida financeira, que o Senhor, ó Pai, esteja assim provendo sobre essa vida. Ao que precisa, Senhor Jesus, da cura da alma, que o Senhor converta esse coração, que ele se repare, que ele se examine, que ele entenda que só o Senhor é Deus e o Senhor é quem governa sobre tudo e sobre todos. Louvado seja o Teu nome, para a honra e a glória do Teu nome é que nós oramos. Amém, Senhor. Muito obrigado. Boa noite a todos.